Povo, hoje eu vou assistir o vídeo do Josão do Vasco aqui. Eu fui em São Januário, o Vasco goleou. Bora pra esse videozinho, tá muito bom. Senhoras e senhores, agora deu bom. Pô, da última vez que eu tinha ido em São Januário, o Vasco tinha tomado uma goleada absurda de 4-0 pro Criciúma, mas hoje deu bom. Hoje a coisa rolou. Vou tentar aqui resumir pra vocês como é que foi tudo aqui. Falar um pouco do jogo, falar de quem foi bem, de quem foi mal. Tem coisa ruim. Vamos tentar condensar tudo aqui na menor quantidade de minutos. Ai, minha voz tá meio ruim, mas ganhamos. Primeiro que assim, mano, apesar da vitória, o clima no estádio era meio complicado. Desde antes do jogo, porque tinha movimento de torcida organizada pedindo pro pessoal não entrar. E aí eu penso o seguinte: pô, Josão, o que você acha? Você acha certo pedir pro torcedor não ir ao estádio? Cara, é um caso diferente. Eu até entendo o lado deles, mas, tipo, pra mim que sou off-Rio, obviamente eu não ia deixar de ir. Mas eu entendo o lado dos caras, tá ligado? É uma espécie de protesto que eu acho válido. Só que assim, mesmo depois da vitória, teve bomba de gás lacrimogêneo estourando lá e tal, uma confusão danada. O que importa é que nós ganhou, tá ligado? Mas o clima era meio complicado, era um clima de caos. Mas é isso é Vasco da Gama, quando ganha dá problema, quando perde também, sempre dá problema, você Vasco. Agora, falando do jogo, o que pega é o seguinte, vamos começar aqui, obviamente, treinador interino, porque o Álvaro Pacheco foi embora e aparentemente foi muito bom. Porque assim, o Weisel, que é o treinador interino, ele mexe na escalação, ele coloca jogadores ele escuta a torcida, pelo menos, cara. E esses jogadores não só dão certo, como eles fazem gol. Eu tô falando do Estrela, moleque da base. É aquele Leandrinho depois, o João Vitor também jogou bem, eu acho. Estrela é o nome dele, Estrela é o que ele tem. Ele entra, cara, e assim, ele pega ali no tranco, ali demora um pouco pra engatar, mas o moleque melhora muito, tá ligado? A gente já tinha visto o JP, que ganhou titularidade com o Álvaro Pacheco, que entrou bem depois também, mas assim, características diferentes. Mas antes de mais nada, o Léo Pelé saiu do time e eu gostaria muito de entender por que ele não saiu antes. Hoje, gente, a gente teve o Michael e a gente teve o João Vitor. João Vitor, eu João Vitor jogou muito, acho que cara. provavelmente ele não vale o preço dele, porque ele custou 40 milhões. Mas assim, ele é claramente melhor do que os demais. O Maicon, ele se recuperou da metade do jogo pra frente, mas assim, é merdeiro, tá ligado? Ele pega a bola, uma bola fácil, e ele dá o passe. Nossa! É a limitação dele. É muito, cara. cara. É ruim, é careca e ruim. Agora, o Léo Pelé, eu acho que realmente, eu ficava em dúvida de quem é pior, se é Maicon ou se é Léo. Eu acho que o Léo tá mais. E eu fico muito me perguntando por que tanto o Ramon, quanto o próprio Interino e o Álvaro Pacheco, por que ninguém usava o João Vitor? Gente, no jogo de hoje ficou evidente. É claro que, estando lá, eu acabo tendo uma impressão diferente de vocês. E se vocês que estão vendo isso aqui e viram o jogo pela TV, vocês discordam, pode comentar aqui embaixo. Mas jogou bem, cara. A impressão que a gente tem é que, gente, o João Vitor não sai desse time tão cedo. O Léo era claramente ruim e ele era titular. Ele nunca saiu do time, ele era capitão, e aí a gente entra em outro tópico: a faixa de capitão foi pro Verratti e de lá não deve sair tão cedo. Pelo menos isso é o certo a se fazer. Mas enfim, o Léo é tirado do time e assim, já vai tarde, tá ligado? Muito ruim, muito fraco. Na época que foi comprado, acho que foi, sei lá, 16 milhões, e assim, não vale o preço, só que assim, vale ele nada. Encarece ainda mais se você continuar usando, porque cada vez que ele entra em campo, é merda, cara. O João Vitor tá longe de ser um zagueiro de 40 milhões, mas é claramente melhor, ele é mais raçudo, ele corre o campo todo. O Michael é a mesma coisa, ele assim, é igual eu falei, ele faz merda, certo? Então ele vai pegar a bola e vai dar passe no pé do adversário, mas pelo menos ali na jogada aérea, alguma coisa ou outra ele tá fazendo. Vai ter jogo que o Maicon vai fazer eu voltar aqui e xingar ele? Provavelmente. Vai, mas assim, com certeza, cara, teu. Realmente parece que isso aqui vai ser o que vai ficar. João Vitor e Maicon God of Zaga. Se puder vir um reforço, eu agradeço imensamente. Mas enquanto não vem, a minha zaga é essa. É João Vitor e é Maicon. Eu também, cara, não tem jeito. O Léo Pelé não volta. Pra mim, não volta tão cedo, tá ligado? Nas laterais, hoje a gente teve mais do mesmo. É o Paulo Henrique e o Piton. Piton voltando. Bem, cara. Piton uma partida meio apagada, cruzando. Assim, cruzando mal. Eu acho que, principalmente no começo, a impressão de quem tava lá no estádio é que tinha muito jogador do Vasco com insegurança. Assim, o Cocão começou a partida terrivelmente perdido em... Cara, continua pra mim, o Cocão não foi uma partida boa, Matheus Carvalho. Não fez aquela partida ó, não. O que ele fez contra o Grêmio sim foi bom. Mas contra o São Paulo agora, acho que não foi tanto, cara. O Piton, eu prefiro ele que o Vitor Luiz. Isso eu já falei uma vez, eu acho que, mano, aquele Vitor Luiz prestou pra nada. Ainda bem que tava expulso. E, mano, estando uma coisa, quem que foi os meninos nesse jogo? Foi o Estrela e teve outro que agora não vou lembrar. Não foi esse, foi outro. Por quê? Zé Gabriel e Galdão estavam suspensos. E já melhorou o time.
Se os dois voltarem ao próximo jogo, eu sou uma cabra de 7 cabeças. Sem zoeira. Campo, não conseguia fazer uma falta quando precisava, não conseguia levantar a cabeça. Assim, muitos jogadores do Vasco, não só o Cocão. Muita gente pegava a bola, abaixava a cabeça e tocava para trás. No começo tava um medo assim tremendo. Eu acho que assim, querendo ou não, o Vasco tá ali ou tava com um problema psicológico de falta de confiança. O Piton ficou 2 jogos fora e no caso dele não é só falta de confiança, mas é falta de ritmo, mas nos demais é muita falta de confiança. Toda hora, cara, a bola parava no pé do Michael ou do João Vitor, porque os jogadores chegavam ali no meio de campo, voltavam na zaga. O Otávio dava em nada, velho. Meu Deus. Ia no meio de campo, voltava na... Não tinha. Então, assim, você via muita falta de confiança, e aí o São Paulo vai lá e faz o primeiro gol com o André Silva, que inclusive era pretendido pelo Vasco, mas o Vasco não conseguiu, e ele faz um gol na gente, e aí a confiança é ainda mais minada. O Vasco fica ainda mais... Cara, desculpa, mas pra mim, o Vasco começou a jogar mais quando tomou o primeiro gol. Sem piada. Sem saber para onde correr, sem saber o que fazer, os jogadores com muito mais medo de errar do que vontade de acertar, tá ligado? E aí o Vasco tava meio perdido, mas que bom, deu certo. Agora, um ponto polêmico, eu estava lá pessoalmente, e a gente olhando assim, tinha dado uma impressão no gol do São Paulo que o Léo Jardim tinha falhado. Porém, eu fui olhar aqui no celular depois e parece que a bola foi muito no ângulo. Às vezes, campo é isso. O ângulo que você tá, você tem uma noção meio errada. Gostaria de perguntar para quem viu, o que vocês acham? Falhou ou não? Aparentemente... Cara, foi bem, não tinha, tipo... Defender até tinha como, mas não foi uma falha, mano. Foi bem lá no ângulo, velho. Não tinha como. Falha não foi, mas tinha defesa, tinha. Olhando pelo replay, depois eu olhei no celular, parece que não. Mas enfim, São Paulo abre o placar. O Vasco dava indícios de que ia tomar outra goleada, assim como foi contra o Criciúma. O São Paulo é um time melhor do que o Criciúma, obviamente. Mas a coisa melhorou, a coisa mudou. E assim... Hoje, por incrível que pareça, a sorte estava com a gente. Porque o primeiro gol do Vasco é um gol contra bizonho. É um gol contra bizarro. Véio. Eu acho que assim, se não fosse contra, não teria jogador do Vasco para fazer. Porque o Verratti é muito bom. E eu vou tentar lembrar de falar de Verratti aqui. O Verratti é muito embaçado. Mas assim, não tem quem fazia a bola chegar nele. E aí assim, o Vasco não conseguiria fazer o gol. Só que o São Paulo foi lá e fez. É nós tricas, eu sou tricolor paulista pra caramba. Enfim, o Vasco faz o primeiro gol, comemoração absurda no estádio, empata o jogo, e a partir daí parece que assim, o São Paulo fica meio recuado, meio sem confiança, e o Vasco vai na contramão e começa a arriscar um pouquinho mais. O Maicon, cara, nesse momento, até que antes de sair o primeiro gol, o Maicon totalmente sem confiança, errando passe à torta direito, e ele termina assim, só que assim, ele pelo menos começa a marcar um pouquinho melhor. O Adson é um ponto que é... Mano, César, o ataque do Vasco não precisa ter tipo 2 que sabem chutar um tal. Tem que ser Adson, Verratti e David. 2 que corram e um da ataque que só saiba receber e fazer gol. O Cleiton, quando jogou contra o Juventude, não sabia receber. Também tinha Rossi e Adson no jogo, não tinha o David. Tinha Rossi e Adson no jogo. Então, tipo... Além, o único rapidinho que era o Watson, que não tem uma partidinha boa. O Ross também nem se fala, véi. Assim, gente, vendo pessoalmente, o Watson hoje contribuiu ofensivamente, só que aí pela TV você não acompanha o jogador o tempo todo, você acompanha o ângulo da câmera. O Adson, ele acrescenta ofensivamente, mas no dia que o Vasco precisar manter um resultado, precisar não tomar gol, ele não ajuda em nada. E isso é impressionante, tá ligado? Porque é um cara que tem um shape igual o meu, ou seja, ele não tem shape, só que ele não contribui. Tá que nem... Então... na zaga, cara, é um moleque que pesa, sei lá, 20 quilos e ele parece que pesa 200, tá ligado? Então, assim, ele tenta ali atacar alguma coisa ou outra. No começo do jogo, ele tava fazendo tudo errado, errando passe, nem tendo coragem pra tentar drible. Ele tava, sei lá, abrindo, fechando e subindo e descendo, tá ligado? Ele tava todo perdido. Só que depois ele começa a acertar uma coisa ou outra, apesar de que ele termina o jogo sem marcar ninguém. Ele definitivamente não marca. Assim, se ele deu um bote ou outro, foi muito, tá ligado? Mas... pelo menos contribuiu alguma coisinha aqui e ali. Agora, te falar, tá? Ele participa do lance do gol, só que quando você vê ele lá e você pensa que, pô, tá meio que no lugar do PEC, e que ele valeu, sei lá, 20 milhões,
Meu irmão, sei lá, tá? Dava pra ter conseguido coisa melhor. Mas enfim, deu bom hoje. Deu bom hoje. Vamos tentar não Jogou reclamar tanto. muito, Mas cara. enfim, aí o que acontece? O Vasco tem o segundo gol, o segundo é o do Estrela, não é? E aí, cara, é assim, o nome do menino é Estrela e é isso que ele tem, tá ligado? Ele pega ali uma bola que ele carrega um bom tempo sozinho e vira o jogo, o quê? No final do primeiro tempo? Acho que foi isso. E, cara, a partir daí a coisa é outra. O Vasco virou o jogo, a torcida vem junto. O São Januário hoje tava relativamente vazio, tá ligado? Mano, eu não. Cara, o segundo gol pra mim, mano. Mas como o Vasco tá melhor do que tava com aquele Álvaro Pacheco, velho. Meu Deus. O time de Zé, em vez de querer recuar, já vai pra cima. Passou, pô. Estrela passou livre. Passou no número 2, chutou bem no cantinho. Acho que tinha, sei lá, eu chuto umas 4, 5, 6 mil pessoas, o que é pouco, mas é por causa do protesto. Não tinha nada de organizada hoje, a organizada estava do lado de fora do estádio. Mas assim, a partir do segundo gol, o Vasco vira e o Vasco cresce. Não só ele cresce no placar e ele passa na frente, mas ele cresce no jogo. Assim, o pessoal vai pro intervalo e volta tendo coragem, tá ligado? Assim, querendo ou não, o futebol é muito sobre o psicológico dos atletas. Ah, pior que é muito, cara. E você vê que a partir do momento que está na frente, o Vasco começa a tentar mais as coisas. Então, começa a se permitir correr o risco de errar. Uhum. Tá ligado? Isso é bom. O Paulo Henrique volta melhor, a galera volta melhor. Cara, joga muito. Uma coisa que eu, cara, eu odiava no jogo com o Pacheco, que o Vasco não tentava, tipo, o Vasco chegava na área, era toque na área, fazia nada. Tipo, foi melhor, os caras tocavam, mas quando era pra chutar, chutava pelo menos, né? Pelo amor. O Estrela, cara, eu não lembro se o Estrela já tinha ganhado minutos nesse Campeonato Brasileiro. Eu tenho quase certeza que titular ele nunca foi. Se foi, eu não lembro. Mas eu não lembro se ele sequer entrou Eu acho que nunca em entrou, segundo tempo. cara. Eu realmente não tô lembrado. Hoje ele aparece como titular. Uma completa aposta do Paiva e é uma aposta que dá certo. Mas você acha que o Paiva deve ser efetivado? Eu acho que é forçar um pouco a barra. Mas assim, todas as vezes que precisou, o Paiva foi milagreiro. Paiva é interino. Paiva classificou a gente na Copa do Brasil, o que, olhando agora esses últimos jogos, parece assim, miraculoso, e ele conseguiu isso, e hoje ele vai lá e mete 4 gols no São Paulo. Eu não acho que seja o caso de efetivar, porque, sabe, sei lá, pensar um pouco pequeno demais, mas tem que ser dado mérito a esse cara, porque ele já fez muito mas bem, em um jogo agora. Cara, eu me estressei com ele contra o Fortaleza, foi bem nesse jogo que ele salvou nós. Porque, mano, o Maicon errava e deixava ele no time. Ele errava, ele ficava. Mas, cara, o cara sabe treinar, fez bons jogos. E, mano, será que volta Ramon Dias? Tomara que volta. Se não der, o interino tá lá e carrega nós. Do que o Álvaro Pacheco nesses 4. O Álvaro, ele não só perdeu, porque perder pro Flamengo é normal, da forma que foi não, mas é normal Não, poder, perder pro Flamengo, perder pro Palmeiras é ok, mas da forma que foi, não. O Flamengo e Vasco foi goleada, e aí o placar já mostra o que foi o jogo. Galera, o Vasco jogou mal contra o Cruzeiro, conseguiu empatar. Porque o Cruzeiro não tá tendo talento. O Vasco contra o Flamengo, contra o Palmeiras, foi 50 chutes a gol, contando os dois jogou. Véi. O Vasco e Palmeiras não foi goleada. E aí o placar foi de finalização, cara, que foi goleada. Parece que não foi tão ruim, mas foi péssimo. O Vasco e Palmeiras teve o quê? 22 chutes do Palmeiras no primeiro tempo no gol do Vasco. E foi 1-0, né? Então, assim, o Vasco do Álvaro Pacheco, ele não só jogava mal, ou melhor, ele não só perdia, como jogava mal. Era um time perdido em campo, tá ligado? E agora vamos falar de Verratti. O Verratti é um senhor monstro. Hoje, você vendo pessoalmente, o Verratti não fez não fez gol. Eu não sei se o Verratti deu assistência para alguém, acredito que não. E mesmo assim ele é impressionante. A gente tá falando aqui de um atacante argentino de 35, quase 36 anos, que correu o jogo todo, que corre mais que o Adson, que tem quase que metade da idade dele e metade do peso. O Verratti corre o tempo todo, o Verratti pressiona, o Verratti hoje capitão do time, e em determinados momentos que o Vasco tava meio sem cabeça, tipo, tendo pressa na hora que não precisava ter, você viu o Verratti meio que instruindo assim, líder dentro de campo. O Léo Pelé parece que não tinha isso, cara. É tipo... líder técnico, líder de raça. Cara, você vê que o cara é bom quando ele se destaca, mesmo não fazendo gol, nem dando assistência. Assim, o estilo do Vasco hoje não dá bola no Verratti. Não tem jogador pra, sabe, suprir ele ali. Inclusive, vem Coutinho, não aguento mais. Inclusive, volta pra ir. Mas o Verratti é um... Cara, pra mim,
depois desse jogo. Trio de meia. O ataque, que nem eu falei, e o meia. Payet, se o Coutinho vir. Coutinho e Estrela. Na zaga, o João Vitor e mais zagueiros. Na lateral, não tenho nem ideia. Monstro. O Verratti, assim, é um baita de um achado. O Paulo Brax fez uma pra Deus ver, errou 300, mas fez uma. O Verratti, assim como foi o Cano no passado, Foda, é cara. um achado do cara. O cara gente, é realmente impressionante. Tipo, você tá lá, como eu falei, o Alisson contribui ofensivamente, mas ele não volta pra marcar ninguém. Ele é morto, ele é cansado. E o Verratti, o contrário, cara, 35 anos nas costas. Eu não sei se ele já completou 36, acredito que não, mas se tiver, é ainda mais absurdo. Ele corre o tempo todo. É maluquice, é maluquice. O homem é muito forte. Aí, assim, da última vez que eu fui lá, eu falei, pô, né, não vou gastar dinheiro nenhum, comprei essa camisa aqui. Só que eu não tinha personalizado ela. Dessa vez eu fui lá e falei, mano, vou personalizar a camisa, porque tem o 10 do Dinamite. Você que não é vascaíno, você nunca viu? Olha essa personalização aqui. Tem o número 10, mas além do número 10, tem o Dinamite chutando. Dinamite Nossa, do cara. Vasco. Chutando. Eu vou te mostrar. Linda. Isso aqui é muito... Isso aqui é diferente. Isso é Vasco da Gama. Pô, olha que louco, tá ligado? Olha esse detalhe aqui. Enfim, gastei uma nota aí, só essa personalização é 100 reais. Pô, 100 reais é caro. Cara, o salário do Léo Pelé que não joga bosta mesmo tá ganhando todo dia. Como eu tava falando, o Vasco Pior mete que é, 2 a 1, cara. mete o terceiro gol. E aí, cara, é completamente impressionante, tá Terceiro ligado? foi de quem? O terceiro gol, ele sai do pé do quê? Do Leandrinho. Do Leandrinho. Nossa, Leandrinho, velho. 2 moleques da base entraram e fizeram gol. E aí é a tal da confiança. O Leandrinho sai cara a cara com o goleiro e chuta. De vai lá contra o Juventude, sem nenhum atacante. Vai lá o Pacheco, sabendo que o Estrela possa jogar bem. Coloca Zé Gabriel e Galdames, fazem porra nenhuma. E pra piorar, não é Liga, não tem o Piton, vai de Vitor Luiz. Que nem eu falo e repito. Jogou bem o Cruzeiro? Jogou. Mas ali naquele jogo fez nada, até foi expulso, velho. Não dá. Porque ele poderia muito bem cruzar, porque ele tava meio que na lateral, e ele consegue. Agora sim, gente, deixa eu retroceder um pouco aqui. O Vasco ainda tem problemas. O Vasco mete 4-1 e é um placar que ele, assim, ele é melhor do que o jogo realmente foi, tá ligado? Se você vê o primeiro gol do São Paulo, você vê que tem um buraco ali na zaga que ninguém marca. Então, assim, o Vasco ainda, ele tá todo sequelado. Ele ainda é um time... Foi que nem naquele gol contra o... Não lembro se foi contra o Palmeiras, cara. Foi contra o Palmeiras. Só que eu não lembro qual foi o gol. Não se lembra se foi o que tava impedido, foi um dos gols. Agora qual eu não sei. Sem zoeira. Mas, velho, teve um gol que foi golzinho, tava no mesmo topo. Todo bichado, ele é um time que pode muito bem perder pro Bahia na próxima rodada, mas pelo menos conseguiu algo. Conseguiu jogar um futebol. Cara, se empatar com o Bahia tá bom, sem zoeira. Conseguiu criar chance. Mas sim, né, tipo assim, não me entenda errado. Ainda é um time cheio de problemas, tá ligado? Tá longe de estar tudo bem, tá longe de estar mil maravilha, mas assim, em campeonato de pontos corridos, onde 4 são rebaixados, ganhar 3 pontos iguais hoje é maravilhoso e é importantíssimo. Enfim, eu vou tentar concluir esse vídeo aqui, porque senão vai ficar grande demais. O Vasco faz 4 gols. David, DVD, lei do ex. O David, cara, ele é um jogador profissional ruim. Tem jogador ali no Vasco que parece que nem é profissional. O David joga bola, tá ligado? Mano, eu prefiro o David do que o Rossi. Eu já falei isso uma vez. Porque, mano, o Rossi, o David corre, sabe driblar, quando precisa driblar e tal, e chuta bem. Que nem chutou nesse jogo, no jogo do São Paulo. Já o Rossi, mano, dá uma corridinha, sabe bem defender, mas depois que cai não faz mais nada, velho. Não tem como. O David me fez muita raiva no começo, e ele é ruim, ele provavelmente vai me fazer mais raiva, mas você vê que ele tem algum atributo ali, ele tem o corpo, ele tem um... É ruim, mas é um ruim profissional. Tem jogador que é cansado, hein? Meu Deus do céu, tem jogador que é embaçado. Mas enfim, o que fica da experiência de hoje? Mano, felicidade. Assim, um puta jogo que tá todo mundo falando pra não ir, a galera fazendo campanha pra não entrar. Obviamente eu comprei ingresso, eu vim de longe, eu não ia deixar de assistir, tá ligado? Mas assim, puta experiência, tá? Com meu irmão também é vascaíno, e era a primeira vez dele indo, tipo assim, mó felicidade. Geral abraçando o desconhecido, é cerveja que vai pro alto, uma maluquice danada. O Vasco vence com placar largo, que como eu falei, o placar é melhor do que realmente é. O placar dá uma impressão meio errada, o Vasco ainda é todo sequelado, cheio de problema, tem muita posição ali que é difícil, tá ligado? É muita posição que precisa de contratação, além do Coutinho precisa vir mais gente, mas pelo menos pontua. E esse aqui, se você quiser entender, assim, esse vídeo todo, nesse último momentinho, o Vasco ganhar é importante, é um campeonato que mais uma vez vai brigar contra o rebaixamento, ganhou de forma assim, larga, que não era tão merecida assim, mas aconteceu. E aconteceu, tá bom, cara.
do São Januário, vocês que estão assistindo aqui, muito obrigado por tudo. Assim, eu volto logo em breve para viver isso aqui mais uma vez. Muito obrigado a vocês que assistem, a todo mundo que estava lá, tirou foto comigo e tal, o pessoal da loja que já me trata como de casa. Gente, é isso. 4-1, um placar que é maravilhoso. A briga ainda contra o rebaixamento é real e É o Vasco grande. precisa contratar. Mas hoje é dia de celebração. Essa camisa é muito bonita, esse time é muito foda. Valeu, pessoal. Valeu, cara. Então, galera, esse foi o vídeo. Pra quem não entendeu, eu tô falando 2 reacts. Passou de sexta e de hoje, que é segunda. Daí vai ser 2 canais. Ó, som. Vai ser mais 2 propaganda. É inacreditável. São agora exatamente 2 horas da manhã. Eu acabei de chegar em casa. Cara, que raiva. Esqueci, foi mal, galera. Mas voltando. Foi bom o jogo. Ganhou um 4-1. E que nem eu tava falhando. Que nem eu tava falando. Foi bom. Jogamos bem. E é isso, cara. Até o próximo. Que nem eu falei. Vídeo conta o de sexta e o de segunda hoje. E mais sexta e segunda nos outros canais. Beleza. E também vai ter shorts hoje. Talvez tenha. Valeu.